não sei quem vocês conhecem essa música do Los Hermanos. Todo carnaval tem seu. Enfim, como já dizia a boa cultura, então agora o Brasil começa a funcionar, né? Terminou o carnaval, esse ano o carnaval veio mais cedo, então agora as coisas começam a funcionar. Mas eu gosto de uma pergunta dessa canção, dessa reflexão: para que mudar? Para que mudar? Hoje eu gostaria de aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, de mudar de lugar e pensar sobre mudanças. Tema da nossa conversa aqui: um novo lugar, o mesmo motivo. O que nos leva à mudança? Você é uma pessoa que gosta de mudança? Você é uma pessoa que leva bem mudança? Ou você é resistente a mudanças? Qual que é o seu jeitão? Alguns de nós aqui, toda hora, precisam de mudança. Nós temos um extremo de pessoas que não conseguem conviver com a rotina ou com o cotidiano e precisam mudar. Mas não tem motivo, mas precisa mudar. Ou seja, a necessidade de mudar. Já se diga isso, por exemplo, os móveis, né, a cor e tudo mais, o cabelo. Você precisa mudar, sempre ter algo novo. Alguns de nós somos resistentes à mudança, não mudamos de jeito nenhum. Para mudar, só empurrando. Aquelas pessoas assim que têm extrema dificuldade para mudança. Não sei como é que sua família viveu em relação às casas. Eu basicamente vivi em 4 casas. A primeira delas eu não lembro, que era uma casa que meus pais alugaram perto do aeroporto Congonhas, lá em São Paulo. Embora eu morei naquela casa até 2 anos mais ou menos, não tenho nenhuma imagem, nenhum flash, nenhuma memória daquela casa. Depois nos mudamos para o Brooklyn, em São Paulo, que era um casarão. Desse casarão eu lembro, então de boa parte da minha infância é em São Paulo. Depois mudamos para Joinville, e aí eu recordo bem as casas onde nós moramos em Joinville. A última, por fim, então, já não era mais casa. Nós mudamos para morar em cima do restaurante que meu pai tinha na cidade de Joinville. Então, relativamente, até que nós mudamos bastante. Eu não sei se você foi daquelas pessoas que viveu a vida toda na mesma casa. Ou então, por causa da vida profissional dos pais, né, o negócio era mudar, não precisava nem desmanchar as malas e as caixas, porque é mudança uma atrás da outra. Mudança. Nós passamos por isso agora. Estamos aqui porque tivemos que mudar. Só esclarecendo, já conversando com vocês, nós estivemos por um bom tempo lá no hotel e por algumas restrições em relação a reformas e necessidades de adequações do salão, nós estamos provisoriamente sem o salão que nós usávamos lá. Por isso tivemos que buscar um novo lugar. E pensando no novo lugar, eu gostaria de pensar sobre a nossa vida. Um novo lugar, mas o mesmo motivo. Camões disse assim: muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades. Diferente em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. Com certeza você fez mudanças e que você errou. Talvez você fez algumas mudanças que você se arrependeu e precisou fazer remudanças, digamos assim, para acertar novamente. Talvez tenham mudanças que você tenha feito que lhe trouxe satisfação, lhe trouxe muita coisa boa. Quando você olha para trás, o que lhe vem ao coração sobre mudanças? Érico Veríssimo já nos disse que quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas põem barreiras, outras aprendem a construir moinhos de vento. Como é que mudamos? Como é que lidamos com a mudança? Como que tem sido meu trajeto nos últimos tempos? Hoje você está aberto para a mudança? Você está procurando uma mudança? E eu quero olhar para um texto que registra o encontro de Jesus com uma mulher, para pensar sobre mudanças. Esse vitral e os próximos desenhos, próximas gravuras e pinturas, refletem esse encontro de Jesus com uma mulher que era samaritana, e essa história foi registrada
pelo apóstolo João. João, ele escreveu sobre essa história dizendo assim: Jesus percebeu que alguns religiosos não gostavam do que ele estava fazendo. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João Batista, e isso criava uma rivalidade entre as pessoas. Para quem não se lembra, João Batista foi um líder popular, ele não era um líder oficial da religião. A turma que era líder oficial da religião, eles tiveram dificuldade com essa liderança do João Batista. Ele vem anunciando sobre arrependimento, mudança de vida, e apontando para que viria uma pessoa depois dele, mais importante que ele. Ele chega a dizer que essa pessoa que viria depois dele, mais importante que ele não era digno de tirar suas sandálias. Então, os líderes da religião oficial estavam muito incomodados com João Batista e seu movimento. E da mesma maneira ficaram incomodados com Jesus. Então, Jesus, ele deixa essa região, a região da Judeia, e ele volta para a Galileia. Para chegar lá, ele tinha que passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho Josué. Lembrando um pouco da história de Israel, me permitam fazer essa explicação. Jacó, ele é um dos grandes líderes da religião judaica, um dos patriarcas, dos grandes homens da fé. E ele então é neto de Abraão, filho de Isaac, esses que iniciaram a fé. E eles eram peregrinos no processo deles de caminhada pela terra, em que Deus estava enviando eles para um novo lugar. Então, era importante a questão dos poços de água. Então, vários lugares por onde eles passaram, eles abriram poços, e eram famílias numerosas. Então, um desses poços, que aqui fala que foi um poço que Jacó abriu, ou seja, um poço muito antigo. Então, pense num poço muito antigo. Aqui nós temos um casarão de 102 anos, mas aqui nós estamos falando de um poço que tinha mais de 1000 anos. Era um processo de muito tempo. Foi preservado, um poço muito bom, e um poço que não foi entulhado. Na guerra era muito comum isso. Os inimigos, o que eles faziam? Eles destruíam os poços que as pessoas tinham, entulhavam esses poços, desabilitavam esses poços, porque sem água, o que seria deles? Ainda mais numa região árida como é o Oriente. Então nós temos aqui um poço que foi preservado, cuidado, esse poço, e João está lembrando esse detalhe. Esse poço, ele foi dado por Jacó, seu filho José. Ainda estava lá esse poço. E é nesse lugar que acontece esta cena. João vai dizer que Jesus estava cansado da viagem e ele se assentou perto do poço. E ele dá um detalhe aqui, era perto do meio-dia. Então, nós já conhecemos um pouquinho de calor aqui, mas Rio Pretense, e eu estou me tornando um Rio Pretense, a gente começa a ficar especialista em calor. Então imagine, né, o sol do meio-dia. Poço não tem quiosque, poço que não tem sombreiro, né? Não tem ali proteção, porque as pessoas não vão a um poço de água tirar água ao meio-dia. Jesus está cansado da viagem, ele se assenta ali perto. Uma mulher samaritana, isso quer dizer que ela é dessa região. A Samaria é como se fosse um estado vizinho. Eu vou dar um exemplo pessoal para explicar isso. Eu sou catarinense de coração, embora nasci na cidade de São Paulo, mas a minha família foi criada na Santa e Bela Catarina, então eu sou barriga verde, né? Barriga verde, muito orgulho. Minha família é bem colorida, né? Eu sou barriga verde, a Acla é pé vermelha, nasceu no norte do Paraná, e a Ayla vai nascer em Rio Preto, né? Família, então, assim, multicor, né? Agora o que acontece? Você quer me deixar bronqueado, chateado, é você me chamar de gaúcho, né? Sem nenhum problema com os gaúchos, né? Mas eu sou catarina, não sou gaúcha. Ou então me chamar de paranaense, né? Então é que nem lá em casa, eu sou o irmão do meio da segunda escadinha, tem 3 irmãos mais velhos, depois tem 3 mais novos, eu sou o 5º. Então assim, eu estou entre o Emerson e a Lise, né? Então eu tinha que me virar com o Emerson e tinha que me resolver com a Lise, né? Sempre brigava, eu conseguia brigar com os dois, né? Com os dois lados, irmão do meio,
é sempre que está culpado, sempre leva dura, sempre sobra para o irmão do meio, né? Quem é aqui de 3 irmãos sabe o que é isso. Então, Jesus está lembrando um fato que é o seguinte: havia uma rivalidade entre os judeus da região da Judéia, por isso o termo, então, esse estado chamava o antigo reino de Judá, Judéia, então é por isso a religião dos judeus, e aí a Samaria, que era esse estado vizinho, logo ao lado aqui. E eles já há muitos séculos, desde o século sétimo antes de Cristo, eles tinham se separados. Então eles já não conviviam juntos e tinham grandes rivalidades. Grandes rivalidades. Por isso que ele fala que eles não se davam. Então João, ele acrescenta esse detalhe. Ele não apenas está conversando com uma mulher. Conversar com uma mulher já era algo fora do padrão, porque uma sociedade extremamente machista, um homem não parava a conversar com uma mulher. E não é apenas uma mulher. Era uma mulher samaritana. Um homem judeu conversando com uma mulher samaritana. Ela veio buscar água. Mas como assim buscar água? Meio-dia. Que mulher vai ao poço a meio-dia buscar água? Jesus lhe pediu: poderia me dar um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A samaritana, surpresa, perguntou: como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Jesus respondeu: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem eu sou, pediria a mim água, uma água pura, a água da vida. A mulher disse: o senhor não tem um balde para tirar a água, o poço é fundo. Então de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o senhor tem mais recursos que o nosso antepassado Jacó, que cavou esse poço e bebeu dele, e também deu aos seus filhos e aos seus rebanhos, e deixou para nós? Jesus disse: quem beber desta água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Nunca. A água que eu ofereço é como um poço artesiano interior, que jorra a vida para sempre. Então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha que voltar a este poço. Ele disse para ela: vá, chame seu marido e volte aqui. A mulher respondeu: não tenho marido. Jesus diz: você disse bem, não tenho marido, porque você já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. Você falou a verdade. Ah, Senhor, você é profeta. Então tire uma dúvida minha: os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, insistem que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem está certo? Mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar ao Pai, mas não nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram o que estão tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. Só para explicar isso aqui, a ideia de que a revelação de Deus, a ideia da luz clara, vem por meio de Jesus. E Jesus se revela inicialmente aos judeus. Então, por isso que os samaritanos, por estarem distantes, eles estão tateando no escuro. E Jesus está dizendo: os judeus já estão vendo isso como luz clara do dia. Mas chegará um momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como você vive. O seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. É desse tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples, honesto na presença dEle. Em seu culto, Deus é espírito. E quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, do íntimo do ser. A mulher disse: não entendo bem sobre isso. Eu sei que o Messias está vindo. Quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Essa referência ao Messias é porque antes da separação entre os judeus e os samaritanos, já haviam as profecias sobre o envio de um novo líder. Seria o Messias. A ideia de palavra Messias aqui indica ungido. A ideia de ungido é essa pessoa que recebeu o óleo na cabeça, que era o símbolo do rito quando havia a coroação de um novo rei.
Essa é a ideia do ungido, ou seja, o rei era ungido, esse Messias. E essa palavra Messias, traduzido para o grego, é a palavra Cristo. Por isso que Jesus é chamado Jesus Cristo, Jesus o Messias. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo, declarou Jesus. Você não precisa esperar, nem procurar mais. Naquele momento os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Interessante isso. Tanto tempo andando com Jesus e eles ainda não aprenderam o jeitão de Jesus. Eles encontram Jesus conversando com a mulher samaritana e no piloto automático deles, nos valores antigos deles, eles não entendem o que Jesus está fazendo e ficam escandalizados. Como pode o mestre conversando com uma mulher samaritana? Não podiam acreditar que o mestre estava conversando com a mulher daquele povo. Ninguém dizia nada, mas a fisionomia deles dizia tudo isso. Eu não sei como é que é na sua casa, mas permita-me falar um pouquinho aqui sobre a minha intimidade com a Áquila. Não tem como esconder as coisas lá em casa. Eu sou um bom... Ela é atriz, mas quem representa bem sou eu. Ela olha para a minha cara, ela não percebe o que está acontecendo. Embora ela seja uma excelente atriz, eu já sei o que está acontecendo só de olhar para ela. Se ela não gostou, não precisa nem falar. Ela não precisa nem dizer Evandro Luiz. Né? Se falar Evandro Luiz, já sei que o negócio está pegando. Mas está na cara, você vê na cara da pessoa. Não sei se na sua família ou tem algum amigo que assim, estampa no rosto o que a pessoa está sentindo, o que ela está pensando. Não consegue esconder, né? Foi o que aconteceu com eles. Ninguém falou nada. A turma, a tropa lá, os 12, fazendo de conta que não se escandalizaram, mas só de olhar para eles, dava a perceber o que aconteceu no interior deles. A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar. Ela estava um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás, voltou à cidade e anunciou ao seu povo: venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? Então eles foram verificar. Se nós fôssemos continuar a história vai mostrar que as pessoas de Samaria vão convidar Jesus para ficar alguns dias com ele fica 2 dias conversando com eles, e o texto da história que João registra nos assegura isso, que depois de ouvirem as suas palavras, acreditaram nele, creram nele, e muitos deles reconheceram que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Muito bem, lembrado da história, eu gostaria de seguir adiante, pensando sobre velhos lugares, mas os mesmos motivos. E eu quero pensar na figura do poço aqui. O poço era um lugar muito antigo, mas ele tinha o mesmo motivo. Por que você vai ao poço? Você vai para buscar água. Um velho lugar, mas que continuava com o mesmo motivo. Mesmo aquela mulher que era rejeitada por outras mulheres, você imagina, a mulher por si só já tinha uma vida muito dura. Você imagina uma mulher que já teve 5 maridos, que aí ou viúva, ou então que foi divorciada várias vezes, que agora está amaziada, como que era a inclusão social dela. Você imagina como era o relacionamento delas com as amigas, com as vizinhas. Imagina quem gostaria de estar perto, ser reconhecido perto, o vizinho desta mulher. Tanto que ela é uma mulher que vai tirar água quando? Ao meio-dia. O lugar é velho, mas ainda é o mesmo motivo. Mesmo para uma mulher rejeitada e excluída pela sociedade, ela ainda vai àquele lugar para tirar água do poço. É o mesmo lugar, um velho lugar. E ainda os motivos são os mesmos. Agora, quando Jesus está conversando com ela sobre o relacionamento com Deus, ele aponta isso. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade sobre os lugares e rever a questão dos motivos. Jesus vai apontar aqui que há um novo lugar e há um novo motivo. Ele está dizendo assim: existiam velhos lugares onde as pessoas se relacionavam com Deus. Para os samaritanos que tinham se separado dos judeus, eles não iam para Jerusalém, que ficava dentro do território judeu,
para adorar a Deus. Então, no Monte Gerizim, eles criaram um santuário também, onde eles adoravam a Deus. Os judeus em Jerusalém tinham o templo, onde eles adoravam a Deus. Jesus está dizendo que não é nem nesse lugar, conforme a pergunta da mulher, nem em Gerizim e nem em Jerusalém. Há um novo lugar. E que lugar é esse? Que lugar é esse que Jesus está apontando como um novo lugar? Onde fica esse novo lugar? E Jesus não apenas quer mostrar que há um novo lugar, mas também há um novo motivo. Ele vai mostrar que Deus é Espírito, e o nosso relacionamento com Ele deve levar isso em conta. Porque eles tinham um lugar de adoração, e a adoração estava ligada ao quê? A oferecer sacrifícios. A adoração estava ligada a cumprir um ritual da religião, que era oferecer sacrifícios no templo. E Jesus está dizendo, olha, vocês precisam também de um novo motivo para se relacionarem com Deus. Não é apenas acertar as contas com Deus, querer ficar tudo de bem com Deus, ter medo de Deus, porque se você não fizer tudo certo, Deus vai castigar você. Se você não andar na linha, sabe o que é essa desgraça que aconteceu na sua vida? Olha, talvez você esteja errando. Presta atenção, você está pisando na bola. Isso é Deus corrigindo você. Jesus, ele aponta para um caminho assim, é preciso voltar a entender quem é Deus. Por isso que ele vai lembrar que Deus é Espírito. E o que importa para ele é quem você é e como você vive, e não apenas o que você faz dentro de um lugar sagrado. Jesus está dizendo assim, se você lembrar que Deus é Espírito, o seu relacionamento com Ele não vai depender apenas de um templo, não vai depender apenas de um altar, onde você faz algumas coisas para Ele. Jesus está apontando um novo lugar, que é qualquer lugar. E Ele está apresentando um novo motivo, e que agora esse motivo diz respeito a nova forma de ver o relacionamento com Deus. Você deve rever o seu jeito de se relacionar com Deus. Quem é Deus para você? Como você se relaciona com Ele? Será que esse Deus é esse Deus que espera só que você faça coisas para Ele? Vamos pensar aqui em algumas questões bem práticas da religião. Eu tenho que estar ao domingo. Hoje vocês precisaram gastar os quilômetros a mais para chegar aqui na casa da fazenda, fazer o retorno ali na saída 176, do quilômetro 176. Graças a Deus pelo retorno, nós estamos muito mais seguros aqui, fazendo o retorno pelo viaduto, não precisando cruzar a rodovia, como era antigamente. Conversando com a família dos Torquato, eles comentavam sobre isso, como havia acidentes aqui por causa da questão de cruzar a rodovia sem um viaduto. Mas por que você veio aqui? Por que você veio se encontrar conosco? Como que você vê isso no seu relacionamento com Deus? Você precisa agradar a Deus? Você precisa que Deus fique contente com você? Você considera que você precisa ganhar uns pontos com Ele? Quem é Deus para você? É esse convite que Jesus está fazendo, não apenas àquela mulher, mas está fazendo para mim e para você. Digamos assim, aquela mulher era o estereótipo de tudo aquilo que está longe da verdadeira religião, segundo os judeus. Primeiro que a mulher, ela não entrava no lugar de adoração. A mulher não oferecia sacrifícios. Há uma angústia no coração daquela mulher, porque para ela, o que é adorar a Deus? Como ela pode acertar suas contas com Deus? Porque na compreensão da religião, quem fazia isso era o homem por ela. Mas ela já teve 5 maridos, e o homem com quem ela vive nem é seu marido agora. Como é que eu acerto as minhas contas com Deus? Como é que eu me resolvo com Deus? Há uma angústia no coração dela. As mulheres não podiam entrar lá no lugar do sacrifício, só homens podiam fazer isso. Por isso há uma beleza num dos hinos que Paulo escreveu. Paulo foi um dos líderes da igreja cristã no seu início, e ele registra o que era um cântico, algo que era lembrado pelos irmãos quando tinha um momento de batismo, porque não há mais diferença entre judeu e grego, não há mais diferença entre escravo e senhor, não há mais diferença entre homem e mulher.
Ele fez cair todas essas barreiras, uma nova compreensão da relação com Deus. Você se sente obrigado a vir aqui no domingo? Sua semana não vai ser abençoada se você não esteve aqui no domingo? O quanto isso reflete a sua mentalidade sobre Deus. Vocês já perceberam que em nossos encontros nós não temos o recolhimento de dinheiro, não temos o recolhimento de dízimos e ofertas. Não que a gente não precise, Deus não precisa de dinheiro, mas nós precisamos. Semana tivemos que pagar o aluguel desse salão. O salão aqui não foi de graça. Esse equipamento que nós estamos usando não foi de graça. Só que nós não fazemos isso durante os nossos encontros. As pessoas que entenderam e entendem o nosso projeto têm feito isso diretamente. Nós fazemos a transferência diretamente para a conta do projeto. Mas me permita usar essa ideia do dinheiro. Muitas pessoas veem a entrega de algo para Deus como uma obrigação. De que se eu não entregar parte do que eu tenho para Deus, Deus não vai me abençoar. Meu ano não será abençoado. Eu vou gastar tudo na farmácia. É o devorador que vai vir e vai acabar com a minha vida. Que Deus é esse? Eu lembro de algumas pessoas que pegavam e iam fazer conta de 10% e ficavam preocupadas nos centavos daquele 10%. Ficavam com medo de dar 9,95%. Imagina como seria o sistema de auditoria de Deus. Falei, não, olha, sua média deu 9,98. Perdeu o Playboy, né? Falou, desgraça na sua vida, né? Vai perder o emprego, né? Você vai ter zica, né? Você vai zicar a sua vida. Que Deus é esse? Como nós imaginamos Deus? Deus espera que a gente se comprometa com tudo que temos, com tudo que somos. Tanto que, a partir da compreensão de Jesus, não há mais 10%, mas 100% é de Deus. Eu não devolvo nada para Deus, tudo é dele. E se aquilo que eu administro para a glória de Deus, não é nada meu. Jesus nos convida a rever o que nós pensamos sobre Deus, não apenas de novos lugares para adorar a Deus, mas novos motivos. Não adianta nada a gente se reunir aqui na casa da fazenda, um lugar roots, diferente, uma iluminação, se ainda os nossos motivos não mudaram. Não adianta a gente ter um encontro informal como nós gostamos de fazer, esse é o nosso jeitão, se não mudarmos os motivos. Jesus nos convida a pensar, quem é o Pai para você? Como você se vê como filho dele? E quando nós somos tomados por essa consciência de filhos, há também uma consciência de como nós nos relacionamos com o Pai, como nós tratamos o Pai. Não apenas ao domingo, mas tem a ver com toda a nossa vida. Quando Jesus ele desafia essa mulher é liberta. Por isso ela pode reconhecer, você é a pessoa que sempre foi anunciada. Nós sempre ouvimos dizer que viria alguém para nos libertar. Viria alguém que ia mudar a história. Viria um líder que ia mostrar um novo caminho para nós. Eles ainda tinham uma dimensão de um líder político e livraria eles da opressão romana, porque eles eram escravos romanos. Tanto que há uma angústia nesses líderes quando Jesus é preso e oprimido pelo poder romano. Porque eles imaginavam que esse líder iria desbancar o poder de Roma, fazer uma revolução armada, ia devolver o poder aos judeus e aos samaritanos. Jesus veio mostrar quem ele é. E realmente só o Messias. Não esse Messias que muitos estão esperando. Quem é Jesus para você? Quem é o Jesus que você espera? O convite dele é esse. Rever a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Depende da maneira como enxergamos a Deus. Quando olhamos para essa figura, uma figura do século XII, muito antiga, registrando esse encontro de Jesus com a mulher,
Ao longo da história, essa história vem ensinando pessoas. Ao longo do tempo, esse encontro tem ajudado pessoas a se aproximar de Deus e ver Deus de uma nova maneira. Eu gostaria que você se reencontrasse com Deus. Mas esse Deus de amor, esse Deus que liberta, esse Deus que tem uma forma de se relacionar com a gente muito mais poderosa, muito mais ampla do que a religião nos apresenta. Nós não conseguimos entender o amor de Deus. Nós não conseguimos entender o perdão de Deus. Se nós temos contato, experiências com o amor de Deus, o seu amor é muito maior que isso. Mas muitos de nós estamos machucados pela religião. Nós perdemos o desejo de encontrar Deus. Mas não o desejo de ir ao encontro dele de vez em quando, mas o desejo de um relacionamento verdadeiro. Aquela mulher é uma mulher em busca de relacionamentos. E ela não desiste de se relacionar. Tanto que apesar de tantas frustrações com homens, ela ainda vai em busca de preencher sua necessidade de relacionamentos. Há um convite de Jesus para nós redescobrirmos Deus e nos aproximarmos dele. Um novo lugar, o mesmo motivo. Nós mudamos de lugar. E aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre nós agora. Nós não estamos mais no hotel, estamos na casa da fazenda. Eu não sei quanto tempo nós vamos ficar aqui, nem se estaremos aqui semana que vem ou próximo mês. Mas nós temos um motivo. E o que nos traz as mudanças, o que nos leva a mudanças, é poder se aproximar de pessoas. E eu gostaria de convidar você a fazer parte disso. Nós estamos em busca de lugares, de fazer mudanças e repensar como nós nos encontramos, o que cantamos, o que fazemos. Isso tem um motivo. Nós queremos que as pessoas redescubram Deus. Não importa onde esteja, no hotel, ou na casa da fazenda, ou um galpão, ou numa academia, onde for. O que há no nosso coração da Vitral, isso só tem valor para nós. Essas mudanças só têm valor para nós. Nossa música, o uso de tecnologia, uma mesa bonita dessa aqui, né? Eu suando que nem um, né? Rapaz, vocês devem estar agoniados comigo suando aqui, mas me deram uma toalhinha, ó, toalhinha Vitral, ó, merchan, né? Não tem para vender, tá, gente? E assim, e esse suor não é abençoado, ele não cheira bem, tá? Então assim, não queira levar isso aí, tá? Não vou enganar você como muitos fazem, tá certo? É isso. As pessoas precisam redescobrir Deus. Mas muito do que tem sido falado sobre Deus não é Deus. Muito tem se falado sobre o Evangelho, não é o Evangelho. Desse movimento de amor de Deus em direção às pessoas. Eu gostaria de convidar você a se unir a nós nisso. Nós queremos nos reunir em lugares, viver de um jeito em que as pessoas redescubram Deus. Parece estranho encontrar com Deus num poço. Parece estranho ser liberto espiritualmente, ter mudança de vida à beira de um poço ao meio-dia. Estranho para quem? Não para Jesus. Para muitas pessoas, o que nós fazemos, ou do jeito que nós somos, parece um poço ao meio-dia. O que importa para nós é que as pessoas possam ouvir Ele dizendo: eu tenho para você uma água que vai fluir do seu interior e você nunca mais terá sede. Você terá uma vida satisfeita, mesmo se você perder o emprego. Eu não sou o Deus que prometo a você um emprego melhor, que você é filho do rei, que você vai ter mais, que você vai conseguir isso ou aquilo. O que esse Deus promete é encher o nosso interior. Você terá uma vida plena para enfrentar seja o que for. Seu casamento talvez não vai ser perfeito, mas essa água viva vai lhe sustentar para conseguir perdoar seu marido,
para conseguir lidar com um filho difícil, talvez conseguir lidar com a enfermidade, lidar com a adicção de alguém na família. Jesus está falando desse poço artesiano que Ele cava dentro do nosso coração e que não para de sair água. Não é uma água que só jorra no domingo, é uma água que jorra todos os dias. O que nós queremos é oferecer isso às pessoas, permitir isso através de quem nós somos e do que nós fazemos. Talvez pareça ser estranho estar aqui. Se isso aqui é um poço, se isso aqui é horário do meio-dia diferente, o que importa para nós é que Jesus esteja aqui, que Jesus esteja nesse poço e que as pessoas possam ouvir de Jesus. O meu convite a você é que você repense sobre os seus lugares, repense sobre os seus motivos, você repense quem é Deus para você. Tenha coragem de dizer quem é Deus para você. Tenha coragem de enfrentar as suas imagens de Deus. Tenha coragem de enfrentar a sua própria imagem. Muito de nós vivemos como se não dependêssemos de Deus. Eu quero convidar você a orar nesse momento. E eu gostaria de pedir você, durante alguns instantes, alguns segundos, em silêncio, você pensasse sobre isso. Eu não quero que você fale com Deus agora, eu quero que você fale com o seu coração. Pergunte para a sua alma: o que eu penso sobre Deus verdadeiramente? Qual é a imagem que realmente eu tenho sobre Deus? Eu gostaria de pedir que você pudesse pedir a Jesus: Jesus, me revele quem é o Pai. Mostre para mim realmente quem é Deus. Eu não quero apenas mudar de lugar. Eu quero ter novos motivos, uma nova imagem de Deus. Obrigado, Deus. Obrigado porque há 2 anos atrás você me permitiu liderar essa equipe que hoje dirige a Vitral. Obrigado porque nós podemos fazer esse mergulho e repensar quem somos, repensar o que nós pensamos sobre você, ter coragem de assumir o que pensamos sobre você. Obrigado porque nós temos a oportunidade de repartir isso com outros amigos. Obrigado porque o Senhor nos dá um poço onde você está sentado. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo tempo que nós passamos lá no salão do hotel. Obrigado por estarmos aqui hoje. Eu não sei para onde você quer nos levar, Senhor, mas o meu pedido como pastor, líder dessa comunidade, meu pedido como teu filho, não é apenas por novos lugares, Deus, mas que a gente sempre tenha o mesmo motivo. Não nos permita amar lugares, Deus, e esquecer de te amar. Não nos permita, Deus, amar coisas que fazemos e esquecer de te amar. Não nos permita, Deus, amar a Bíblia e esquecer que tu és o Deus da Bíblia. Ajuda-nos, Deus, a vencer os nossos medos. Ajuda-nos a vencer a religião. Ajuda-nos a vencer também, ó Deus, o momento em que nós nos libertamos e nós nos acomodamos e achamos que não precisamos de mais nada, de que como filhos não temos compromissos, não temos responsabilidades. Ensina-nos a te amar verdadeiramente, intensamente. Ensina-nos a te amar com todo o nosso coração, ó Deus. Ajuda-nos a redescobrir a Bíblia, a redescobrir a oração, a redescobrir a comunhão de estar junto com outras pessoas. Ajuda-nos a redescobrir o silêncio. Ajuda-nos a redescobrir o prazer de te ouvir. Ajuda-nos, Deus. Perdoa-nos por muito tempo que nós gastamos
uma imagem errada de quem Tu és. Liberta-nos, Jesus. Leva-nos a encontros contigo, que nos mostrem quem realmente é o Pai. Se há meus irmãos e minhas irmãs, amigos que estão aqui, que precisam ser libertos, Pai, ajuda a mudar o pensamento, ajuda a tocar o coração. Ajuda, Senhor, me ajuda a não viver isso profissionalmente apenas aqui aos domingos, ou fazer isso como líder. Me ajuda a fazer isso de verdade. Ajuda-nos, Deus, que o nosso culto verdadeiro seja quem somos e como vivemos. Essa é a nossa oração, pedindo a Tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém.